Cheguei. Bom, então começando mais uma reunião, hoje é o nosso fórum de de artes plásticas e também de artesanato. O objetivo desse nosso encontro é falar sobre a Lei Emergencial Aldir Blanc, que é uma lei aprovada recentemente, que tem uma função muito importante nesse momento em que estamos na pandemia. O setor cultural, o setor turístico, de eventos, foi muito atingido por esse momento que a gente está passando, e essa lei, como o próprio nome diz, né, que é uma lei emergencial, ela dá suporte ao setor cultural, aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, ou seja, para todos vocês, todos nós, na verdade, né? Então, o objetivo da reunião de hoje é falar sobre essa lei, apresentar ela na íntegra, depois a gente abre a palavra para as pessoas tirarem dúvidas das leis, dos itens da lei, e também a gente vai fazendo provocações para o segmento das artes plásticas e também do artesanato, de como essas pessoas acham que essa lei deveria ser aplicada na cidade, né? Ou seja, todo mundo aqui construindo junto esse caminho para o formato que a lei deve ser aplicada em Mogi. O valor que a gente vai receber é um valor bastante expressivo, que é um valor de 2.738.000. Para vocês terem uma ideia, se a gente tirar os grandes eventos da cidade, que despende de maior recurso, né, a Expo Mogi, o Carnaval, Virada Cultural, esses eventos que o valor é robusto, isso equivale a 2 anos de atividade cultural da Secretaria de Cultura e Turismo, que a gente vai receber para esse período emergencial agora. É, então, depois da apresentação da lei, a gente faz esse processo de palavra aberta. Antes da gente iniciar, lembrando que este é um fórum realizado com o Conselho Municipal de Cultura de Mogi, até para fortalecer o Conselho como instância mesmo de contribuição da sociedade civil na elaboração e implementação das políticas públicas na cidade. Nós temos aqui a Priscila Nicoliche, que é a presidente do Conselho Municipal de Cultura, e a Margarete, que também faz parte do conselho. Deixa eu ver se a Natália está aqui. A Natália Lemes também, que é a representante das artes plásticas dentro do conselho. Eu perguntei se ela gostaria de fazer uma fala de abertura. Ela disse que tem problemas com o microfone dela lá na plataforma que ela usa. Inclusive, esse é um problema que ela tem tido, inclusive, nas reuniões do conselho. Mas ela disse que está por aqui e vai contribuindo pelo chat. Natália, se você quiser fazer uma fala aqui na abertura, é só dar um toque aqui no chat, tá bom? Então, lembrando, Mostra de Artes Virtual está aberta, a inscrição até sexta-feira, baixíssimas inscrições, precisa subir isso, e lembrando que no site da prefeitura tem um ícone lá, orçamento participativo, ou seja, a gente se manifestando numa plataforma pública de como o orçamento do poder público deve ser investido a partir do ano que vem. E gostaria de lembrar que no último ano, no ano passado, em 2019, a demanda da cultura apresentada dentro do orçamento participativo foi quase 2 vezes superior a todos os outros segmentos que nós tivemos lá, como segurança pública, educação e saúde. Então, acho que é importante também nós, artistas, trabalhadores da arte e da cultura, demonstrar a todo momento a potência, a força que a cultura tem na cidade, não só na sua ação, na fruição da arte, nos agentes culturais que a cidade tem, mas como um lugar também de geração de emprego, de renda, de movimentar a cidade. Então, se manifestem também nessas plataformas. Passar então agora a palavra para a Priscila Nicoliche para dar uma boas-vindas para todo mundo e a gente começa. Boa noite a todos e todas. Vou dar uma boa noite aqui para as conselheiras, né? A Natália, a Margarete e a Damilton Andreucci, que nós adotamos como nosso conselheiro de honra aqui nas reuniões, trazendo sempre muito juízo aí para as nossas cabeças, né? Eu vejo aqui os rostinhos conhecidos, né? Ana Marga, Andréia, beijo para vocês, que vocês são lindas. Eu acho que essa reunião de hoje, eu acho que ela pode complementar até a reunião de ontem, né? Onde foi muito falado dessa questão de talvez de compra de acervos, de como é que isso vai acontecer na cidade, né? Como é que a gente impulsiona essa economia criativa e vinda do artesanato pelas plataformas, né? Já que se encontrar ainda não é seguro. Então, eu acho que vai ser muito importante ouvir, né, de vocês, assim, também o que vocês pensam e como é que
que isso é confortável e vocês entendem que isso seja bom para vocês nesse momento. Lembrando, né, que realmente é um recurso, né, bacana que a cidade vai receber, e que eu acho que pode impulsionar muitas coisas, né, até para além da questão emergencial, a gente pode ter um impulso muito grande nas produções, em tudo que está acontecendo, né. Então, acho que vai ser uma reunião muito bacana, vejo uns rostos aqui muito, muito participativos aí na cidade, e que a gente tenha uma excelente reunião aí. A Natália colocou aqui no chat que ela pode tentar dar uma palavrinha, que parece que ela descolou um microfone. Natália, você está por aí? Bom, então, enquanto a Natália... Bom, enquanto ela faz o teste, Natália, você pode me interromper a qualquer momento, tá? A Natália é a representante das artes plásticas no Conselho de Cultura. Se você conseguir conectar e dar um oi aqui, eu te ouvir. Matheus, você está mudo. Priscila, minha tela foi para vocês? Ela tá piscando para mim. Tá fazendo... Agora parou. Agora tá ok. Foi? Foi. Ok. Bom, então, a Lei Aldir Blanc, que é a 14.017, que a gente ouviu muito falar como PL 1075, agora ela é uma lei, não é mais um projeto de lei. Ela tem como característica principal, e no próprio artigo 1º diz que é uma lei que dispõe sobre ações emergenciais de auxílio ao setor cultural como um todo, né? E por isso que a gente tem feito todos esses fóruns com todos os segmentos. Uma coisa que eu gostaria de pedir atenção é o artigo 2º, porque eu vou voltar nele em muitos momentos. Então vocês precisam guardar aí na cabeça para a gente não ter que voltar aqui no texto da lei. O artigo 2º diz como estados e municípios devem aplicar essa lei, certo? Então ele vai dizer o seguinte, que são 3 eixos. O primeiro eixo é o renda emergencial mensal aos trabalhadores da cultura, ou seja, fosse esse auxílio emergencial que a gente tem hoje do governo federal, aquele repasse de R$600. Então, ele tem esse auxílio emergencial também como uma possibilidade, né? O renda básica ou renda emergencial para o trabalhador e trabalhadora da cultura, eixo 1. Toda vez que eu falar eixo 1, significa que a gente está falando desse lugar aqui. O item 2 do artigo 2º vai dizer que a lei também possibilita apoiar espaços artísticos e culturais, com subsídio mensal, e a gente vai depois detalhar esses espaços que tiveram suas atividades interrompidas em função do período da pandemia. E o item 3, a lei diz que 20%, que é aqui no parágrafo 1º, ó, pelo menos 20%, a lei obriga que o Estado e o município invista 20% do recurso que vier para a cidade nos editais, nas chamadas públicas, no formato que a gente vem fazendo hoje, como, por exemplo, o Profac. Se a gente pegar só os 20%, isso significa que daria mais ou menos R$547 mil, só em editais, né? Fora o trabalho, fora os outros recursos, os 80% que daria para ser aplicado em subsídio mensal a espaços e também renda emergencial, ou 100%, por exemplo, em editais. Eu vou dando essas travadinhas aqui, porque ao mesmo tempo em que eu vou falando e eu vou olhando a lei, tem gente pedindo para entrar na sala, então eu vou aceitando gente, falando e dando um tilt aqui. Depois, lá na frente, no artigo, tudo que eu for pulando na lei é porque não é importante nesse momento, são coisas mais administrativas. O artigo 4º da lei fala que o item 1 da lei, o eixo 1, que é o renda básica, aqui ele diz quem são essas pessoas. São todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Desde o
artista plástico, mas também aquele ajudante do artista plástico também pode ser considerado um trabalhador da cultura. Todas as pessoas que trabalham no setor cultural, o carregador que monta um evento, o técnico de som que sonoriza um evento, o cenógrafo, a figurinista que faz a roupa de um elenco de balé, de teatro. Então, todo mundo que trabalha no setor cultural pode ser beneficiado nessa lei, naquele renda básica, eixo 1 da lei. O artigo 5º vai falar que este trabalhador e trabalhadora da cultura vai poder receber 3 parcelas de R$600, comprovando a sua atividade por pelo menos 24 meses anterior à aprovação da lei. A gente vai detalhar sobre isso, que é o que trata aqui do artigo 6. Tudo que eu disse até agora se trata do eixo 1 da lei, que é o trabalhador e trabalhadora da cultura, renda básica, renda emergencial. No artigo 6, ele diz que a pessoa física, o trabalhador e trabalhadora da cultura, precisa saber se ele pode ou não ser beneficiado com a renda básica da cultura. Ou seja, são os trabalhadores, vão poder receber renda emergencial, aqueles que tiveram suas atividades... peraí, só um minutinho. Suas atividades interrompidas. E aí aqui, item 1, terem atuado, aí, para que isso aconteça, para receber esse auxílio emergencial, as pessoas precisam comprovar, no item 1, terem atuado social ou profissionalmente no setor cultural, na área artística, nos últimos 24 meses imediatamente anteriores à aprovação da lei, né? O item 2, não terem emprego formal ativo. O item 3, não serem titulares de benefício previdenciário ou assistencial, ou beneficiários do seguro-desemprego, né? Aqui no primeiro no caso, aposentadoria, então não pode ser aposentado, ou outro tipo de benefício assistencial, estar recebendo seguro-desemprego, ou de qualquer programa de transferência de renda do governo federal, com exceção do Bolsa Família. Quem recebe Bolsa Família pode sim receber o auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc. No item 4, diz o seguinte: terem renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo, que é aproximadamente R$ 522,59, ou renda familiar total, mensal total, de até 3 salários mínimos, que é aproximadamente R$ 3.135. O item 5, não terem recebido no ano de 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.000, ou seja, declaração de imposto de renda do ano de 2018 não pode ter tido lá rendimentos tributáveis acima de 28 mil. Quem teve também não pode receber a renda básica, eixo 1 da lei. 6, estarem inscritos com a respectiva homologação na inscrição em pelo menos um dos cadastros previstos no artigo 1º. Precisa estar cadastrado e vou detalhar isso um pouquinho mais na frente. E o item 7, não serem beneficiários do auxílio emergencial previsto na Lei 13.982, ou seja, é esse auxílio emergencial de agora. Quem já está recebendo o auxílio emergencial não pode receber esse auxílio emergencial, item 1 desta lei. Depois aqui ele detalha, o recebimento da renda emergencial está limitado a 2 pessoas por unidade familiar, né, por residência, por exemplo, e a mulher provedora de família monoparental receberá 2 cotas da renda emergencial. Ou seja, ela pode receber 2 cotas, R$ 1.200. O artigo 7º vai falar, aí beleza, até aí fechamos quem pode receber o auxílio emergencial da Lei da Cultura, da Lei Emergencial da Cultura, não é esse auxílio emergencial de agora. Quem pode receber, focado aqui nesse artigo 6, os trabalhadores e trabalhadoras, pessoa física. A partir de agora, a gente vai falar do item 2 da lei, lá de cima, do eixo 2, que é o auxílio, subsídio mensal a espaços culturais e artísticos. Então, aqui ele diz que esses espaços podem receber o auxílio, um apoio de 3 a 10 mil reais mensais, cujos critérios serão debatidos, serão estabelecidos pelo gestor local. Amanhã nós temos um fórum para tratar especificamente de espaços culturais. Quem de vocês tiver um espaço cultural
vocês podem participar nessa reunião de amanhã. Por exemplo, ateliês é considerado também um espaço cultural, tá bom? E aí farão jus a esse benefício espaços culturais e artísticos com atividades interrompidas nesse período de pandemia. Quando eu falei do cadastro, significa que tanto espaços culturais, territórios, ateliês de artes plásticas, todos os tipos de espaço, mas também as pessoas físicas, todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura precisam estar no nosso cadastro municipal de artistas, que está no site da Secretaria, a Cultura vai colocar aqui no chat, e aí é preciso que esse cadastro esteja atualizado a partir da data do dia 1º de julho, ou seja, quem tinha cadastros antigos precisa entrar e precisa fazer o cadastro. A Secretaria está disposta a ajudar, quem tiver qualquer tipo de dificuldade, dúvida. Para vocês terem uma ideia, só hoje na Secretaria de Cultura a gente atendeu mais de 50 pessoas para atualizar cadastro e para fazer a inscrição da Mostra Virtual de Artes. Tem dificuldade, às vezes, com a plataforma digital, e a gente tem feito esses atendimentos. Às vezes por telefone, às vezes por reunião como essa, mas às vezes também presencialmente. Bom, aí depois, lá no artigo 8º, vai dizer o que são esses espaços culturais, que na regulamentação federal da lei ainda deve detalhar um pouco mais isso. Mas aí é muito grande, extenso, não vou ficar dizendo aqui, porque todo mundo pode acessar a lei lá no nosso site. Então são os pontos de cultura, os teatros independentes, os museus independentes, os ateliês, as escolas de artes, os cineclubes, os centros culturais, e tudo isso que eu estou falando não é só entidades sem fins lucrativos ou só espaços com CNPJ, são também espaços da sociedade civil, da própria pessoa física, né? Qualquer espaço, seja ele privado ou não, com fins lucrativos ou não, todos eles podem participar e receber benefícios dessa lei. A gente depende de uma regulamentação do governo federal, porque o governo federal tem colocado que exigirá o CNPJ, mas isso ainda ainda está sendo discutido, e outra coisa, a lei em nenhum momento pede a formalização de espaços culturais, então a gente precisa aguardar. Aí, claro, não pode, né, espaços criados pela administração pública tem que fomentar e apoiar, auxiliar os espaços que são criados e mantidos pela sociedade civil, e depois ele vai dizer que esses espaços artísticos e culturais precisam obrigatoriamente garantir uma contrapartida. Esses espaços precisam oferecer para a municipalidade, por exemplo, vagas de atividades para alunos da rede pública de ensino ou outros tipos de contrapartida, que isso também deve ser detalhado nessa regulamentação federal. Depois aqui, ó, o beneficiário vai receber, que é esse espaço, né, porque aqui, ó, inciso 2, é o eixo 2 da lei, ele vai precisar prestar contas das suas ações até 120 dias após o recebimento da sua última parcela. A prestação de contas também deve ser detalhada, e o que eles estão pedindo é ampla publicidade em como será repassado esse recurso e também a forma de prestação de contas das entidades. O artigo 11º trata-se de linha de crédito, é como se fossem empréstimos, não vem ao caso agora porque nós não vamos atuar nessa linha na cidade. Depois o artigo 12º vai dizer que ficam prorrogados por 1 ano os prazos para prestação de contas, para execução de planos de trabalho, de outras legislações do governo federal, de pessoas que já têm projetos aprovados. Vou dar um exemplo aqui para ficar claro, tipo a Lei Rouanet. Se alguém tem um projeto aprovado na lei do PRONAC, que é a antiga Lei Rouanet, isso tudo, esses prazos todos estão prorrogados, e o governo federal vai poder aceitar do plano de trabalho para atividades, ao invés da atividade presencial, serem produzidas, por exemplo, transmitidas em plataformas da internet. Bom, a lei, esse é um geral da lei, tem alguns outros detalhes, está no nosso site para quem quiser consultar. Agora a gente faz uma abertura da palavra, a partir de agora, aqui no chat, está lá escrito lá, ó, inscrição aberta, então a partir daí para baixo, quem quiser falar, quem quiser tirar dúvidas sobre a lei, deixa eu cancelar a minha apresentação.
Quem quiser tirar dúvidas sobre a lei, se eu posso ser atendido, se eu tenho essa especificidade, ou até, por exemplo, olha, esse dinheiro que vai vir da lei, para quem entrou depois, então a gente está falando de 2.738.000 reais que vai vir para a cidade para a gente apoiar com essa lei os artistas culturais e também os editais, né, que é o eixo 3 da lei, que vai falar das aberturas de editais, de prêmio, de aquisição de bens e serviços, de melhorias em espaços culturais. Então, tudo isso está pelo eixo 3 da lei. Fica aberta, então, a palavra. Quem quiser, faz a inscrição aqui no chat e a Priscila Nicolich, presidente do Conselho de Cultura, vai chamando as pessoas que tiverem qualquer necessidade, qualquer dúvida, tá bom? Tá aberto. Enquanto isso, vou ler as palavras aqui da Natália, que ela não conseguiu conectar o microfone aqui. Então, vou falar aqui em nome dela. Fico feliz de hoje ter um fórum para todos da área das artes e artesanato para tirar as dúvidas dessa nova lei. Agradeço a presença de todos aqui. E bom, vamos lá, é isso aí, estamos aprendendo com essa tecnologia aí, né? E ela vai continuar tentando essa luta com esse microfone aí, que vai dar certo, Natália. Aí quem quiser, então, falar, pode escrever seu nome aqui, eu vou chamando. Quantas pessoas vão escrevendo aí, enfim, vão se colocando. Eu acho que tem alguns eixos que podem ser, não sei, usados como provocação, né, que vocês entendem, né, sobre isso. Se seria válido, né, essa compra de acervos dos artistas plásticos, se seria válido um edital para a criação de novas obras, né? Não sei, a gente não sabe o valor desse edital, para mim, para entender, né, tem gente que trabalha com materiais que, né, que a produção da obra já é bastante cara, né? Então, não sei se contemplaria, e como é que a gente incentiva os novos artistas, né? Então, as pessoas que estão chegando aí. Então, a gente pensar um pouco sobre isso, né? Na área do artesanato, se seria possível criar feiras virtuais, enfim, que juntassem um grupo, né? Não sei, jogando aqui para o universo. A Lígia tem uma dúvida aqui. Eu queria só colocar uma coisa também aí. O Matheus, quando usou de exemplo os profissionais de cultura que estão envolvidos, né, ele usou técnicos relacionados à questão de espetáculos, né, os técnicos de som, de luz, e as artes plásticas, as artes visuais, elas possuem técnicos, né, na área de restauro, na área de enquadramento mesmo, de colocar moldura, né, existem outros técnicos. É só para lembrar que esses profissionais também são profissionais de cultura, e que estão envolvidos nesse processo todo e fazem parte desse montante de profissionais de cultura. Isso mesmo. Boa noite, Paulinho, nosso conselheiro de audiovisual, acabou de chegar aqui. A Lígia coloca uma dúvida aqui no chat. No item da renda, diz não ser beneficiário do auxílio emergencial, porém, conjugado no presente, para quem já tiver terminado de receber o auxílio, se encaixaria nesse requisito. Lígia, pela interpretação da lei, não. Pela interpretação da lei, se está sendo beneficiado pelo auxílio emergencial, não pode receber o auxílio da cultura. O que a gente espera que saia na regulamentação se porventura o auxílio emergencial terminar antes, o atual, que o auxílio da cultura possa ser repassado para o artista. Mas isso só se vier da regulamentação federal. Do jeito que está hoje, não é possível. E só lembrando que essa não é a única vertente para acessar recursos da lei emergencial. Então, vamos imaginar, eu vou usar você como exemplo. Vamos imaginar que você está recebendo o auxílio emergencial agora, tá? Da Caixa Econômica. Aí você não pode receber o auxílio emergencial da cultura, da Lei Aldir Blanc. E você não tem um espaço. Como é que você poderia participar? Vamos imaginar que a prefeitura abra um edital para as artes plásticas. E esse edital vai prever a possibilidade do artista fazer uma exposição das suas obras, mesmo que virtualmente. Você pode receber, independente se você está recebendo. Se você for contemplada no edital, você pode receber, independente de estar ou não recebendo o auxílio emergencial de agora.
A Elisete Ortiz diz aqui, já vi outras cidades com plataforma de feira virtual de artesanato. É possível ser criado em Mogi? Depende. Se for um projeto aprovado do segmento artesanato, né, porque a gente está falando de utilização da lei. A prefeitura não pode usar essa lei para um projeto da prefeitura. Os projetos precisam ser da sociedade civil. Você, por exemplo, pode proposta, quando tiver um edital aberto das artes visuais, das artes plásticas, de fazer uma proposta como essa, por exemplo. Acho que isso foi uma coisa até que apareceu ontem também, né? Algumas pessoas colocaram isso, né? Da secretaria fazer essa intermediação entre os artistas. E eu compreendo também que é um momento que as pessoas precisam se entender muito como protagonistas das coisas, né? Essa é uma chance, né? Da gente ser muito protagonista dessas ações. Talvez pensar como é que esses artesãos se juntam nessa plataforma, né? E este pode ser o projeto, né? De repente, até coloquei aqui, tem as divineiras, né? Nossa, que eu acho belíssimo, assim, é um momento belíssimo da festa do divino, né? É o artesanato ali né, ligado à festa, nossa, e que cada vez vem tendo uma qualidade, assim, que eu olho para aquilo e falo, meu Deus, como é que vocês estão vendendo para o mundo isso aqui? Porque é muito, muito bonito, muito bem acabado, né? Um trabalho, nossa, belíssimo ali, né? E aí eu fico falando, gente, por que você não vende para o mundo esse negócio? Então, de repente, pode se reunir, sei lá, quantas divineiras tem, e fazer até coloquei aqui, por que não fazer uma festa do divino virtual, né? Trazer uma congada, um mestre de congada para se apresentar, e você ter essa plataforma para vender esse artesanato ligado à festa do divino, né? Alguém que queira fazer um delivery do afogado, né? Não sei, né? São ideias que alguém pode encabeçar nessa história, né? E de repente vocês que se conhecem, né? Entre si, conhecem o que cada um faz, né? Alguém pode puxar esse projeto e apresentar dentro dos editais, né? Então, eu acho que é um momento bem também que pode ser muito protagonista aí. Eu queria fazer uma provocação. De novo, né, a gente tem 2 milhões chegando. Como o dinheiro pode ser aplicado no artesanato? Que tipo de projeto você apresentaria como artista do artesanato? Que tipo de projeto poderia ser apresentado para as artes plásticas? A gente cogitou ontem, por exemplo, no Fórum da Fotografia, a compra, uma premiação aquisitiva de compras de obras de artes, de artistas da cidade, claro, bem selecionado, com critérios, né, para ampliar o acervo da nossa pinacoteca, por exemplo, que não tem o acervo de fotografia lá. Isso foi discutido ontem no Fórum de Fotografia, mas que também pode ser uma coisa das artes plásticas. E que tal, por exemplo, uma galeria de artes no formato virtual? E se fosse um novo catálogo dos artistas da cidade? E se fosse a impressão de um grande catálogo das próprias divineiras, que conta a história da divineira, fala um pouco dela como trabalho, o tipo da sua técnica e as fotos dos seus produtos, criando um grande trabalho assim de registro, mas também pagando todo esse material, pagando a gráfica, pagando o artista, o designer, pagando a pessoa que vai escrever sobre arte e cultura dentro do espaço, pagando o fotógrafo que vai fazer o livro e pagando todas as divineiras que não venderam seus trabalhos na Festa do Divino esse ano. Hoje aqui a nossa ideia do fórum é vocês proporem como a gente vai usar, deve usar esse dinheiro, pensando em vocês como os artistas que vão receber, né? Então, qual é a proposta que vocês fariam para usar esse dinheiro? Senão eu vou gastar tudo no teatro, gente. Ai, hein? Olha. Eu vou colocar tudo na música só para o pessoal continuar falando que eu só faço as coisas de música na cidade. Ah, não, aí a gente vai brigar, Matheus. Vamos botar esse teatro aí, olha. Vamos fazer teatro aqui. Adamilton, quando você puder falar, dá um ok aí que eu chamo você. Eu topo com as coisas de teatro, Priscila. Ah, pronto, já estou ganhando nessa votação aí, gente. O Adriano coloca aqui que o nosso espaço de escola de arte já está no limite de manter aberto.
Poderia ter um projeto de aulas online com pessoas de baixa renda ou públicos específicos, como idosos e crianças, com recursos pagos por esse projeto? Muito bom, Adriano. Sim, e na verdade vocês têm uma potencialidade ali de para atender vários itens ali da lei. Primeiro, os profissionais que trabalham na escola também podem apresentar projetos individuais, os seus trabalhos individuais, né? Por exemplo, um professor ali apresentando as técnicas dele. É possível também que o espaço escola receba esse auxílio de 3 a 10 mil reais por mês, porque a lei permite. Se vocês é um espaço ainda privado, com fins lucrativos, mas a lei também é para vocês. Ou melhor, quase que principalmente para os espaços culturais como o de vocês, porque vocês têm funcionário, vocês mantêm os funcionários, tem todo um trabalho ali, desde da pessoa que limpa a escola, a recepcionista, até chegar no professor, e aí tem o aluguel do espaço, ou seja, essa lei foi feita também para esses espaços. Às vezes a gente fica preocupado na secretaria que tem espaços culturais que estão desatentos, as escolas de artes no modo geral, a escola de capoeira, a escola de dança, a escola de música, a escola de artes como a de vocês, o espaço pode ser sim. Então, como projeto, vocês podem concorrer para as oficinas, mas também como espaço de cultura. Desculpa, Mason, pode falar agora. O que eu iria dizer é que, assim, e eles têm condição de comprovar gastos, valores, né? Por serem constituídos, eles conseguem discriminar isso de uma forma muito clara, até mesmo para realizar uma boa prestação de contas. Sim, é isso aí. Mas alguém queria falar alguma coisa? Mason, seu microfone tá bem baixo hoje, viu, cara? Tá diferente hoje. Vou mudar. Mais alguém queria falar ou, de repente, escrever aqui no chat e a gente faz a leitura? Eu quero falar um pouquinho. No caso dos projetos, eles precisam... né? Melhorou? Está ouvindo agora? Tá, vou tentar. No caso dos projetos apresentados, eles necessariamente precisam ser novos e inovadores ou eles podem ser aplicados em atividades que eles já participaram antes? Sim, para as duas coisas. Podem ser projetos antigos, podem ser projetos novos. Vou dar um exemplo. Esse ano a gente não vai fazer o encontro das artes plásticas, né? O encontro de artesãos, nós não fizemos. E que pode ser um encontro virtual, pode ser uma coisa com um bate-papo, gente que venha falar, traz alguém da Sutaco, alguém pode propor também um evento, não precisa ser apenas a minha obra de arte que eu quero vender, o meu artesanato que eu quero vender. Não, pode ser uma aula que ensine a fazer aquele artesanato, pode ser um catálogo do seu artesanato, das suas obras de arte, pode ser um livro que você vai chamar um fotógrafo, um escritor e contar a sua história, fazer uma biografia. Pode juntar as artes plásticas e o artesanato com os outros segmentos artísticos, né? Pode contratar uma pessoa para fazer um site e você criar um portal virtual com o seu catálogo virtual e, de repente, você vender isso, ter acesso disso para outras pessoas. Ou seja, estou dando um monte de ideia, mas, na verdade, essas ideias quem tem que dar são vocês, né? Que mais que vocês acham que poderia... Onde mais a gente poderia utilizar esse recurso que virá? Considerando a fala da Cris, melhorou meu microfone? Mais ou menos, né? Mas considerando a ideia da Cris, isso também serve como referencial para a construção de critério, né? Projetos novos e projetos, né, que já estão em andamento, né? Aquilo que está em andamento tem um valor porque é continuidade. E considerando o que você falou, Matheus, ainda existe também a possibilidade da criação de acervo, né? Quando a gente pensa em memória para as artes visuais, a gente também pensa que tem um grupo bem grande de pessoas que trabalham com acervo, e esse acervo pode ser realmente virtual, né? Até para dar pleno acesso.
A Natália Elisé, não, Epsos Atelier, também fala concordo aí na questão das aulas online, mas eu penso que isso, eu não sei, estou viajando aqui, né? Até falei isso ontem, eu acho que a gente esgotou um pouco isso da quarentena, né? Eu sinto isso, assim, essa coisa caseira, né, que você faz no seu celular na sua casa, assim. Eu não sei, se eu fosse artesã, eu pensaria que esse era o meu grande momento de brilhar na vida. Eu levaria um projeto que alavancasse o meu trabalho, né? Porque, assim, se eu vou receber um recurso que me permite chamar um fotógrafo profissional para fotografar o que eu faço, que me permite convidar alguém para escrever sobre quem eu sou, isso me alavanca, né? Assim, e aí eu consigo colocar isso na internet de uma maneira mais profissional, consigo chamar alguém que vai trabalhar isso né, nas redes sociais, que a gente faz do jeito que a gente sabe, né? Eu pensaria nisso, gente, esse é o meu grande momento, né? Porque geração de renda, né? E você consegue, então, contratar. Isso também dá trabalho para as outras pessoas, né? Você gera renda para o fotógrafo, para o cara que vai escrever, para a gráfica, para uma série de outros profissionais que também estão aí, né, na luta, e você consegue alavancar o seu material, né? Mostrar para o mundo aí o seu material num formato, né, menos caseiro, né? Tem gente fazendo em casa muito bem. Mas tem coisa que sabe que a gente faz também do jeito que dá, né? Então, às vezes, pensa nisso, né? Como é que você usa desse recurso para alavancar você daqui para frente, né? Isso aconteceu muito com a música, né? O Brenon fala muito disso na música. De repente, ele ganhou lá, e ele estava na Moviar, né? Que é um valor pequenininho, né? E as lives dele foram muito legais e foram vistas por não sei quantas mil pessoas. A Valéria Custódio teve um resultado mega bom com essa experiência de internet. Então, tem gente que está conseguindo trabalhar isso, inclusive para fora da secretaria, quer dizer, eles não dependem mais da secretaria, né? Eles estão conseguindo trabalhos em outros lugares, e estão aí indo para o mundo. Então, talvez pensar nisso, né? Assim, como é que esse momento e esse recurso pode me ajudar a alavancar o que eu faço, quem eu sou, e por aí vai, não sei. Estou aqui viajando. Peraí, Elisete, que a gente já respondeu a sua pergunta de como poderia apresentar. Então, como poderia apresentar esses projetos? Serão abertos os editais, né? Então, é isso que a gente está conversando durante essas 2 semanas. Né? Então, quais editais seriam interessantes, seriam bons, né, para o setor de vocês? E vai funcionar meio como funciona o Profac, né? Então, você se inscreve lá na plataforma, escreve o seu projeto, né? A gente vai tá desenhando isso tudo, mas vai ser via edital, né? Luciane Vieira também, que disse que teve uma experiência bacana aqui com a Moviar. Então, às vezes é isso, gente, vamos jogar para o universo aí, né? Lígia, pode falar, Lígia. Oi. Eu não tô conseguindo navegar direito na tela aqui, mas enfim. Então, eu queria... Tá dando para ouvir? Tá ok? Porque fone é novo, eu nunca sei conectar isso aqui. O áudio tá ótimo, Lígia. Valeu. Então, eu queria saber, que eu não participei dos outros dias, dos outros fóruns que já tiveram, se já tem alguma coisa pré-estabelecida sobre como vai ser a divisão desse valor do edital por segmentos, ou se vai ser aberto, cada um se inscreve e depois na seleção, sei lá, né, que tiver tudo ok, passa e tal. E, bom, essa é a pergunta, né? E aí vocês estavam falando sobre sugestões, e ainda tem, as pessoas não estão sugerindo muito. Eu fico pensando assim, eu estou estudando, né, artes visuais e tal, eu nunca tinha me apropriado muito, assim, desse espaço público aqui em Mogi para artes visuais, né, eu sempre estive mais presente na coisa da cultura popular, esse tipo de coisa e tal. E aí, eu vejo que nem a gente usa o termo artes plásticas, né, aqui, que, de alguma certa forma, é uma coisa que acaba não contemplando outras linguagens artísticas, principalmente quando a gente fala de contemporaneidade e tal. Então, não sei, de repente, como sugestão, a gente
fazer algum tipo de seminário online, alguma coisa do tipo, para a gente discutir e construir isso, porque isso eu acho que ampliaria até também o nosso acervo aqui de Mogi, assim, sabe? Pensar no que está sendo construído agora e em coisas que talvez não se encaixem em outras linguagens, assim, né? Tipo performance, etc. Enfim, é isso. Lígia, eu posso fazer uma provocação para a Lígia? Claro. Pode. Dentro do campo das artes visuais, a gente poderia enquadrar talvez a tatuagem também? Olha, é uma discussão polêmica. Eu acho que depende muito, né? Eu acho que tem muito essa coisa de... assim como qualquer outra arte, né? Assim, tem a coisa de, às vezes, a gente pensar aquilo como só um suporte, ou um processo... Acho que depende de quem faz, né? E de como faz e por que faz. Então, eu não sei. Acho que teria que conversar com mais colegas para saber. E aí eu continuo com a provocação. Ainda é um profissional de cultura, porque tatuagem é cultura. Sim, olha, aí sim, gostei. Sim. Então, como a gente enquadraria isso agora? Você tem propostas possíveis para o campo da tatuagem, sendo arte visual? Nossa, para tatu, a princípio não, porque eu, enfim, não estou atendendo com tatu e eu optei por não atender enquanto estiver acontecendo a pandemia, né? Então eu fiquei pensando mais em outras formas que eu já trabalhava antes, até de começar a tatuar, de desenho e etc. Mas é algo a se pensar, né, também, conversar e tal com a galera. As coisas que eu fiz ligada à arte, tipo aquela performance lá da Nara, eu não sei como eu colocaria isso, sabe? Então, é uma coisa muito... não sei. Aquilo é performance e arte do corpo, também é plástica. Então, pois Também é cênica. Tá vendo? É muito Então, imaterial, assim, né? Mas Não assim, sei como encaixar. mas você pode inscrever nestas linguagens. Se você entrar na nossa lei do programa de fomento, vai tratar a performance, vai estar lá. E todas as outras coisas, por mais que seja contemporâneo, não está fora, porque é sim possível encaixar dentro de uma linguagem artística, por mais que seja contemporânea. O que a gente tem feito, inclusive, é abrir editais de chamados de artes integradas, porque, por exemplo, uma performance, dependendo de como ela atua, ela pode ser muito mais artes visuais do que as artes técnicas. E você, que é artista, que vai enquadrar no edital que você achar que se identifica. Olha, o que eu faço aqui é uma performance, mas tem a ver com o edital de artes visuais e não de artes do corpo. É você que vai dizer isso para o poder público. Sim, entendi. E a outra dúvida que eu tinha perguntado era sobre se havia já pré-determinado, se haveria uma parcela para uma linguagem, outra para outra, ou se esses 500 e tralalá é para todo mundo que se inscrever e seja o que Deus quiser. Na verdade, não é 500, é mais de 500, porque se o Estado realmente ficar com a responsabilidade do item 1 da lei, que é o renda básica, os 2.738 é para auxiliar espaços e projetos. Toda vez que a gente publica edital em Mogi, a gente já faz assim. A gente divide em caixinhas conforme demanda, né? Ou seja, segmentos artísticos que têm demandas maiores do que outros, é natural. Então, você vai abrindo ali caixinhas e conforme as demandas vão oscilando, você pode trazer dinheiro de um projeto para o outro, tentando fazer com que o dinheiro não fique parado. Então, vamos imaginar, isso acontece com frequência. Então, a gente abre um exemplo, tá? Profac abriu 4 vagas para as artes plásticas, tem 2 inscritos. Esse dinheiro que sobrou de 2 não fica perdido ali. Ele vai para o teatro porque teve muita gente inscrita. Então, você contempla mais 2 do teatro. Então, a gente já faz isso com os outros editais. Não temos ainda uma divisão de recurso, porque a gente não tem nem a demanda, as pessoas não fizeram seus cadastros. A partir do cadastramento é que a gente vai saber quantos espaços e quantas pessoas temos para auxiliar. A gente não tem essa informação, porque a gente depende das pessoas. E lembrando que
A Secretaria está fazendo busca ativa, hoje a gente falou com a assistência social, ela contactou as entidades que trabalham, as entidades do terceiro setor, para convocar para a reunião de amanhã, inclusive. Então, todo mundo aqui é responsável por se cadastrar e cadastrar alguém que não esteja cadastrado. Não é só responsabilidade do poder público, é de todos nós. Alguém vai ficar de fora, alguém vai passar necessidade. Então, a gente precisa se ajudar, porque a prefeitura nem sempre consegue chegar em todo mundo. E a gente conhece as pessoas do nosso entorno que são trabalhadores da cultura, que têm espaços culturais, que pode participar de um edital. Poxa, abri um edital pro hip hop, poxa, eu conheço um cara. Mano, entra lá, faz inscrição, participa. Então, todo mundo precisa se ajudar nesse momento. A Sandra Marcondes, a Kátia Vieira, que estão falando aqui que... A Sandra, pensei em apostilas com passo a passo de arte rentável, com belas fotos distribuídas para pessoas que não têm acesso ou não sabem muito de tecnologia. A Kátia Vieira, sou artesã e eu mesmo produzo meus trabalhos. Caso seja aprovada, eu investiria em propaganda e em materiais para produzir meu próprio trabalho e divulgação pelas redes sociais. Gente, temos que pensar nisso mesmo. Só vou puxar aqui a fala da Natália, que ela fala aqui sobre o que a Lígia falou também. Sobre a fala da Lígia, sobre contemporaneidade, acho que seria legal uma palestra ou algo assim para inserir mais ainda essa arte contemporânea em Mogi. Poderíamos ver isso? Falando de pintura, escultura, performance, música, dança, tudo isso, eu acredito que entre na arte contemporânea. Lembrando que Mogi já teve um festival de performance muito bacana, né, Adamilton? Me lembro de ter carregado televisão e muito sangue cênico pela praça, e foi um grande momento de Mogi. Super aprovo performance, gente, super aprovo, voto nesse edital, e o restante a gente vai gastar no teatro. Vou botar aqui. Eliana, hoje meu ateliê é na minha casa. Eu poderia utilizar esse recurso ou incentivo para abrir uma loja externa? Uma pergunta. Não sei responder. Não sei responder porque você não tem um espaço cultural como uma loja externa. Mas se o seu ateliê é a sua casa, eu penso que se você comprovar isso, ele pode ser contemplado como um espaço cultural. Assim como o ateliê da Ana Marbi pode, assim como o do Chaer pode, do Lúcio Bittencourt pode. Então, um ateliê é um espaço cultural e de produção cultural e artística. Então, eu penso que sim, né, que sendo contemplada no edital, isso poderia, mas não para abrir uma loja externa. É um entendimento meu, eu precisaria consultar isso, mas não sei te responder com a certeza. Sabe que essa foi uma questão que eu estava discutindo até com a Carolina, que faz parte do Conselho de Cultura de Suzano, né? E a gente estava falando sobre isso, né? Se quando você não tem, até onde é possível, né? É possível alocar o espaço, se o grupo fechou, né? Enfim, mas eu falei para ela também que a gente não tinha resposta para isso. Estamos em debate aí dessa questão. Deixa eu puxar aqui. O Adamilton está aí. Adamilton já pode falar, Adamilton. Então, microfone. Olá, pessoal, boa noite. Saudação especial para o Matheus, para a Priscila, que eu vou chamar de princesa da cultura da cidade. Quero também fazer uma saudação especial à Ana Marbi, ao Chaer, ao Mason, à Tereza Cristina, e também ao Daniel Melo. Foram pessoas com quem eu me digladiei no passado, bastante produtivamente, diga-se de passagem, né? Os debates, as crises servem sempre para a gente crescer e evoluir com relação à cultura da cidade. Nesse tempo que eu não pude falar, porque minha neta estava tendo uma aula de balé virtual, algumas coisas já foram ditas, mas eu vou repetir. Tenho a impressão que a área de artes plásticas e de artesanato, ela exige uma cadeia de produção, de negociação, de venda e de produção outra vez. Não é? O artista plástico, o artesão, precisa, para produzir, vender o seu produto imediatamente.
porque senão ele não subsiste. Essa é uma arte individualista, não é? É uma arte individual, é uma linguagem individual. Mas, no fórum de ontem, e por isso que é legal a gente acompanhar todas as noites, falou-se muito em conexão. Até foi o Meiji que colocou isso num dos editais da secretaria, conexão. E me dá a impressão que artes plásticas e artesanato é perfeito para acontecer essa conexão. Então, é possível você ligar esse nicho com a linguagem literatura, com o cinema, com a fotografia, não é? Até mesmo com um nicho que nós não falamos ainda, que é o do produtor cultural. Aquele que trabalha para que o grande evento aconteça, para que o grande objetivo aconteça. Eu vou dar um exemplo. O Matteo Sartori, lá no início dos anos 2000, era um dos melhores, se não o melhor, produtor cultural que a cidade possuía. Isso atestadamente. Então, para se pensar nessa questão. E como é que eu vejo isso? Né? O artista, além do seu trabalho criativo, ele precisa de alguém para vender a sua obra, ele precisa de alguém para poder investir nisso. Então, eu penso, ainda na questão da conexão, de trabalhar com o pessoal de cinema, de vídeo, fazer spots de vídeo individual, coletivo, falando desses artistas, mostrando a sua obra, colocando essa obra numa vitrina sustentável para poder girar. Né? Eu penso também de fazer um trabalho de leilão de obras, leilão virtual de obras. Um leilão virtual, você põe, essa semana, são trabalhos ou da Ana Marby, ou da Ana Marby com o Daniel, ou da Ana Marby com essa belezura da Etios, que está me fugindo o nome agora, né? Que é uma senhora artesã, não é verdade? Mas, assim, fazer os leilões virtuais, do jeito que tem de veículos, tem de imóveis, tem de arte, de obras de arte, né? Eu penso também na parte de memória, de documentação, o quanto a gente pode fazer para resgatar a memória tão forte das artes plásticas e do artesanato em Mogi das Cruzes. E isso vai contar com quem? Vai contar com o cara do cinema, o cara do vídeo, o ator para poder fazer toda a apresentação, as entrevistas, não é? Eu também penso, então, em depoimentos que podem ser individual ou coletivos, falando de décadas, de gente que já foi e de gente que aí está. Porque senão, nós vamos perdendo a memória. Né? Barros o Mulato, Darcy Cruz. Só quem tem idade para poder falar dessas pessoas, né? Tá certo? E nós temos grandes artistas que podem dar depoimentos ao falar da sua obra, ao falar da sua arte, falar do seu tempo. Falando do seu tempo, vai falar de um tempo da cidade, dos seus costumes, do seu ritmo, da sua arquitetura. Uma outra coisa também que eu acho legal a gente pensar é tudo isso ao nível do edital, viu, Matheus? Ao nível do edital. Nós falamos muito em preservação do patrimônio histórico, do edifício, da memória dos anos 40, 50, 60, desse tipo de construção. Talvez fazer um catálogo pelos artistas plásticos, retratando esses edifícios. Eu tenho uma obra lá de 1920 de Mogi, que foi um artista plástico que pegou uma foto, se não me falha, do Isaac Grimber, do livro do Isaac, e ele pintou coisa maravilhosa, que é um olhar meio enviesado da Igreja do Rosário, com uma luz assim, uma coisa linda. Então, de repente, é um caminho para efeito edital. De novo, estou colocando isso como mexendo com artista plástico, mexendo com arquitetura, mexendo com o cara da fotografia, né? Assim, essa coisa de prêmio, de comprar a obra, de fazer um concurso, comprar a obra, aumentar o acervo da Pinacoteca, a ideia da Pinacoteca é genial, cara. E nós precisamos fortalecer isso
né? Quem já visitou museus do mundo inteiro sabe que eles têm acervos e acervos. Então, é possível você fazer por ciclos, por tempo, enfim, por questão política. É muito legal isso. E só vai enriquecer essa memória do artista plástico e do artesão. Alguém falou de gravação de aula, porque eu acho isso sensacional, né? Mas, assim, gravação de aulas técnicas para aprendizes. Então, seja para criança, seja para o jovem, para o adulto, para o idoso, que queira começar a pintura em pastel, é assim que se fala? Pintura em pastel. Ou com o dedo, ou grafite, ou, sei lá, aquarela, né? Ou puxar a sardinha para o lado do chaé, começar a fazer um trabalho de bonequinho, sei lá. Quer dizer, é possível, como diz a Priscila, a princesa da cultura da cidade, você chutar o pau da barraca, é o momento da gente arrebentar com as coisas, e não ficar na mesmice, no mesmo padrão, quebrar os estigmas, partir para desafios. O artista sempre caminhou num fio tênue entre os espaços e se esborracha às vezes. O legal é levantar, aproveitar como um alquimista a experiência, o processo e dar um salto para frente, né? O catálogo, Matheus, a ideia do catálogo eu acho fundamental, né? O catálogo, ele pode ser mensal, ele pode ser bimensal, ele pode ser trimensal, ele pode ser semestral ou anual, sei lá. Mas, assim, o primeiro catálogo de obras já conceituadas, o segundo catálogo só de obras novas, obras de 2, 3 meses, que força o artista a produzir. Mas toda vez que coloca a foto dele, olha o fotógrafo aí. Toda vez que coloca o vídeo dele, olha o cinema aí. Ele está ganhando com isso. Lógico, tem critérios, não é? Mas eu acho isso bem importante. A literatura, nós já falamos de produção de dissertações, produção de monografias, né? Não vou falar nem de tese, porque eu não sei se tem alguém em doutorado falando de artes plásticas, especialmente da cidade de Mogi. Mas se tiver, é o momento. Então, se não tem dissertação de mestrado, se não tem tese, tem aquilo que nós chamamos de monografia. A monografia é livre, não é verdade? E se ela traz um histórico, se ela traz um conteúdo cultural, ela está valendo. Olha de novo aí aquela questão da conexão que o Mason tão feliz colocou num processo de edital de vocês. E voltando ao produtor, né, que se pense também, inclusive na questão do auxílio emergencial, nesse camarada, que é o elo entre as linguagens, a formatação do produto e o público, que hoje também está completamente perdido. E, para falar melhor disso, o Matheus é que sabe, porque eu não sou. Eu sei cuidar dos meus espetáculos, dos meus afazeres. O Matheus era produtor, cuidava de um espetáculo, cuidava de uma coisa dele e de outros, tá certo? Então, ele sabe como fazer isso. Eu creio que essa é a minha fala. Se eu me perdi em alguma coisa, eu falei exageradamente, eu peço perdão. O que eu acredito, eu sou positivista por natureza. E quem me conhece diz que eu sou um babaca romântico, não é? Eu acredito sempre que as coisas vão dar certo, e às vezes quebra a cara, como muitas vezes quebrei. Mas eu acredito que a gente vai sair dessa. E tomara que nós saiamos diferentes mesmo. Tomara que nós saiamos com coragem, né? Com atrevimento, porque só assim que vai fazer valer aquela máxima da arte, né? Ela vem para invocar e para transformar. Se não for assim, não tem sentido de nada. Muito bom, Adamilton. Todas as anotações feitas aqui dos projetos todos, eu acho que é isso mesmo, é a gente tentar sair um pouco do convencional, né, não só das coisas que já existem, mas tentar criar caminhos novos.
Eu penso que esse recurso ele é emergencial para auxiliar o setor agora, mas nos dá as possibilidades para a gente preparar um caminhar, né, depois, e aí, para isso, para isso que a gente está aqui, para discutir essas ideias, construir esse caminho juntos. É muito interessante quando o Adamilton fala, né, essa fala que é do Mason, de pensar em conexões, porque neste momento, é o que eu falei ontem, não dá para atravessar essas coisas sozinho. Não dá para pensar em projetos diferenciados sem envolver outros segmentos. E façam isso, é importante, porque você movimenta toda uma cadeia produtiva, mesmo sendo um trabalho individualizado, como a Adamilton colocou. Ninguém colocou ontem, até porque não era muito a característica, mas que pode ser uma característica nossa. Quem sabe um prêmio também para monumentos públicos. Assim como a gente vê alguns monumentos do Lúcio, do Chaer, do Rodrigo Bittencourt, do Bellini, da gente ter mais obras de arte espalhadas em praças e espaços públicos e a cidade virar um grande museu a céu aberto, por exemplo, né? Um sonho que a gente tem, que a gente tentou em 2014 e não foi para frente, de conseguir convencer todos os comércios dos calçadões da cidade e em todas as portas dos comércios que a gente fizesse um grande encontro de artes visuais, de arte de rua, que a gente grafitasse todas essas portas, porque no momento do final de semana que o comércio fica fechado, o centro viraria um grande museu aberto de artes visuais, de artes plásticas. E aí um projeto poderia ser alguém apresentando esse projeto, pagando o cachê de 50, 100 artistas das artes urbanas, né, dos grafiteiros, grafitando as portas de quem autorizar, e no final de semana, no período da noite, aquilo vira um grande museu a céu aberto das pessoas passearem no Mercadão, no calçadão e vendo obras de arte de vários grafiteiros da cidade. Então, são ideias, isso tudo quem precisa propor são as pessoas. E respondendo a Lígia, eu acho, Lígia, que a gente, hoje, essa foi a nossa discussão, porque ontem a gente ficou muito tocado nessa coisa, pô, como é que a secretaria tem que fazer isso, meu? Tem que fazer um editalzinho para cada caixinha específica da cultura. A cultura é uma arte, é um segmento muito subjetivo, e que por mais que você queira ser abrangente, se for dividir todas as caixinhas possíveis, alguém ainda está de fora. Porque a gente vai pensar, poxa, mas será que tem repente em Mogi das Cruzes? Ah, então acho que não, então não abre. Aí de repente aparece um repentista que fala, opa, tô fora, não tem um edital de repente. Mas tem um edital de música, e ele pode participar, ou um outro de cultura popular que ele poderia. A gente também ainda não está muito certo se a gente precisa fazer, eu acho que o Mason poderia fazer uma fala depois da minha, porque ele tem defendido uma teoria de que a gente pode até adotar como um caminho, se faz quatro editais apenas, onde todos entram como projeto de arte e cultura, porque o que vale nesse momento não é se a minha foto é a melhor do que a do outro fotógrafo e eu estou competindo, vou ganhar dele. O que importa é a gente ter projetos culturais contemplados e o trabalhador da cultura receber por isso. Se é bom, é outros 500, porque a gente não está julgando mérito agora. A gente está falando de um dinheiro emergencial. Precisa fomentar o setor cultural e de preferência com uma temporalidade um pouco mais esticada. Não adianta pagar o cara para fazer uma vitrine virtual, ele recebe um cachê, coloca suas fotos na internet, depois ele tem que esperar 10 meses uma vacina para ele voltar a fotografar um casamento. Talvez essa vitrine precisa ser apoiada por mais tempo, né? Isso que a gente tem discutido. Ou se a gente deve publicar um edital como a gente faz no Profac, um de artes cênicas, um de circo, um de música, um de não sei o quê, aí o cara de música que faz repente, ele fala, meu, acho que isso aí de repente nem é para mim, ó. O cara do hip hop fala, putz, não tem um edital de hip hop, eu sou rapper, não vou me inscrever no de música. Então a gente também está nessa dúvida de como construir os editais de forma inclusiva, ou seja, não fechar a porta para ninguém, e ao mesmo tempo, porque quanto mais, o Mason fez essa observação hoje na secretaria, quanto mais critérios criarmos, quanto mais exigirmos, quanto mais dividirmos as caixinhas, mais a gente vai excluir as pessoas. Mason, gostaria que você falasse do que a gente conversou hoje, essa semana toda praticamente. Tem
tem uma coisa que tem me tocado bastante, que é a capacidade técnica de prestação de conta, né? As pessoas que estão preparadas tecnicamente para poder executar determinadas ações. A lei é abrangente porque ela busca essa abrangência de uma forma muito carinhosa, percebendo a necessidade de toda a população, né? De produção de cultura. Só que a lei, na origem dela, tenta alcançar aquele produtor cultural mais distante, mais periférico da ação pública, né? Mais periférico do braço assistido, né? Do mercado ou mesmo do poder público. E quanto mais vai se instituindo regramentos, mais você vai distanciando esse que era o foco principal de ser alcançado, né? Aí você vê que existe uma coisa que não é discutida, e eu coloquei recentemente em uma das discussões, e o Matheus estava presente, que é do artista de rua, né? Poucas vezes é lembrado o artista de rua, ou mesmo a questão do circo, ou mesmo das culturas que são familiares, né? Porque geralmente quem tem acesso a esse tipo de plataforma de discussão são aqueles que têm acesso à informação. E a gente tem que pensar neles também, quando vai construir qualquer tipo de política pública. Seja nós, da política pública, agora eu me coloco como prefeitura, seja eu como artista, agora eu me coloco como sociedade civil. E a preocupação tem que ser com esse último também. Lembrar que existe uma pessoa, além de mim, que também precisa ter acesso disso, porque também é direito dela. É um discurso muito menos moral e muito mais ético, porque se você cria critérios que privilegia o melhor trabalho elaborado, você tem que ter gente que vá lá como perito, categorizar tudo aquilo, gerar argumentação para poder dizer que aquele trabalho é melhor do que o outro, porque ninguém tem o direito de dizer que o trabalho é melhor do que o outro de ninguém, né? Então você procura peritos. E isso você distancia quem realmente merece. E nesse momento os critérios e toda a construção dessa legislação, do alcance do nosso pensamento, tem que estar relacionado à questão de privilégios, né? Quem tem que ser privilegiado nesse momento? Talvez seja quem ganha menos, quem não tem acesso à internet, criar critérios que privilegiam quem... É uma mãe que tem 2 filhos e não tem o marido em casa, ou não tem o pai, não sei. A gente tem que criar esse tipo de estrutura para privilegiar uma determinada necessidade específica desse momento, porque esse dinheiro vai acabar e depois a gente vai tocar a vida. Mas esse dinheiro é curto. Se a gente achar que esse dinheiro farinha pouca, minha opinião primeiro, acabou o mundo, porque a gente vai botar dinheiro no bolso e o povo vai continuar passando necessidade. Quer fazer um complemento, Adamilton? Pode falar. Putz, sensacional, Mason. Sensacional a sua análise, a sua colocação. Eu acho que a lei, essa lei que veio, ela foi muito feliz porque ela abre oportunidades para aqueles que não estão tendo mais oportunidade. Ela abre a possibilidade de resgatar aquele que já desistiu e está dando murro em ponta de faca. Muito feliz a tua análise, a tua conceituação, sensacional. E, Matheus, eu tenho visto, não em Mogi muito menos, porque não estou circulando tanto, né? Sou do grupo de risco, mas em São Paulo eu vejo sempre aqueles artistas de rua, como Elias Bismarck do passado, lá dos anos 70, por exemplo, fazendo os seus malabares, fazendo as suas coisas em praça, com todo mundo à volta, e depois ele passa o chapéu. E esses caras fazem coisas fantásticas. Quer dizer, é de um desempenho teatral, de uma locução eloquente, de uma comunicação com o público genial. Né? E é dança ao mesmo tempo, porque trabalha, é circo. Então, essa lei abre espaço para isso, e talvez a Secretaria de Cultura no município possa começar a olhar para isso. Né? Eu também acho muito feliz essa ideia de não ficar enquadrando as linguagens isoladamente.
porque vai, como diz o Mason, vai mesmo segregar e vai excluir. E a ideia, especialmente nesse momento, é você incluir, né? É melhor receber pouquinho, mas receber por mais tempo e dividir com todo mundo, do que, ó, eu vou cuidar do meu teatro, do meu grupo, do meu espaço, da minha plataforma, e eu estou salvo e que se dane o resto. Eu penso que essa pandemia tem de fortalecer cada vez mais essa coisa da aproximação entre as pessoas, da aproximação entre os artistas, né? Da aproximação entre a sociedade civil e o poder público, né? Que é representado pelo Conselho de Cultura. Eu acho que esse elo, essa força, ela tem que ser expandida, ela tem que ser latente, a ponto de nós termos prazer de falar, porra, eu faço cultura artística na cidade, né? Estou sendo contemplado. Então, eu acho que essa ligação, sociedade civil, motivado, sustentado pelos artistas, por meio do seu conselho, e com o poder público, esse encontro, ele tem que ser, principalmente nos dias de hoje, daqui para frente, o mais feliz possível. E as coisas têm de ser ditas olhos nos olhos. Estou olhando para a câmera para olhar nos olhos de cada um de vocês. Deixar todas as nossas diferenças de lado. Pensar num bem comum, que é o desenvolvimento, o progresso e a sustentação da arte e cultura na cidade. Parabéns, viu, Mason? Adorei ouvir você falar, cara. Eu estou devendo aqui uma fala de uma dúvida que o Chaer apresentou. O Chaer está com dificuldade de se manifestar no chat e no microfone, ele mandou no meu WhatsApp aqui. O Chaer disse assim, olha, eu posso fazer uma instalação no Parque Centenário? Poderia fazer lá uma instalação ou um vídeo sobre os meus trabalhos, sobre a história dos meus trabalhos? Sim, tudo isso é possível. É o que a gente estava dizendo aqui, que ele pode fazer todas essas coisas. Pode fazer um catálogo do trabalho dele, uma biografia, um vídeo documentário. Ele está falando isso porque eu acho que ele ficou com ciúme, viu, Paulinho? Eu tô achando que você fez o do Chaer, ele ficou enciumado, cara. Agora entendi. Você fez o do Nerival, ele ficou enciumado. Cara, você tem que fazer um do Chaer agora, porque ele, na verdade, acho que ele ficou com ciúmes. Então, ó, vamos aí, aproveitando a ideia do Chaer, apresentar aí. Mas o Chaer merece. Chaer merece. Apresentar alguém um projeto, fazer um documentário de Chaer também. Mas sim, é possível fazer também uma instalação num espaço público com uma obra de arte, com uma instalação mesmo. Isso é respondendo a pergunta dele aqui pelo WhatsApp que ele mandou. Nossa, eu ia até falar que com relação ao Chaer, né, só o ateliê dele já é uma instalação, né? Se ele propor que as pessoas vão lá só para circular e para conversar com ele, eu tive a oportunidade de encontrar com ele no Casarão do Chá, na exposição do Nakatami, que é outra enciclopédia, né? Que é nossa, e aí ele ficou lá conversando e falando sobre as cerâmicas, e né, só o ateliê dele, assim, se pode levar a galera para conhecer, para conversar com ele, que, nossa, super sucesso. E também super apoio um documentário, né, destes meninos aí. Vou fazer propaganda já, então já vou emendar nos recados do coração aqui. O Paulinho Ferreira, né, que fez o documentário sobre o Nerival, que está aí na mostra, né, da Secretaria de Cultura, na mostra Serra do Itapetí, um documentário mega lindo, então pode ser acessado no YouTube, trabalho super carinhoso, assim, merecido com o Nerival, que é outro patrimônio nosso, então um documentário muito lindo, que a gente espera que ganhe o mundo aí, como o Nerival merece, né, e tantos outros artistas estão aqui também, acho que super também merece um documentário, então fica a dica aí, Paulinho, acho que tem muito a documentar aí para ser feito, né. As pessoas perguntam, então, se essas reuniões ficam disponíveis, se elas podem ser assistidas depois. Sim, todas as reuniões podem ser assistidas depois. Tem um link também para as sugestões, então a gente começou aqui a jogar um monte de ideias, e às vezes fala, mas o que eu poderia fazer, né? Mas aí a gente dorme, levanta, dá uma pensada e tal. E essas sugestões podem e devem ser colocadas na plataforma virtual, que fica, então, em aberto aí, para que todo mundo possa participar e colocar lá, eu acho que tem que ter uma feira virtual, eu acho que tem que ter uma exposição, eu concordo com
essa ideia do Matheus de ter um edital para monumentos, então coloca lá para a gente também entender e depois conseguir sistematizar isso tudo. Deixa eu ver, acho que era isso por aqui. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. A Kátia Vieira pergunta se tem uma previsão para quando será essas parcelas. E se tem que... Eu posso colocar uma opinião minha? Pode, claro. Eu sou a favor da aquisição de obras de arte para a Pinacoteca, compra de obra. Eu sou a favor de um edital para aquisição de obra. Então, anotadíssimo aqui. A Kátia que pergunta para quando seriam essas parcelas e se tem que cadastrar primeiro no link acima. Sim, todo mundo que for participar como pessoa física, ou também os responsáveis pelos espaços culturais, as escolas de arte, os museus, as bibliotecas comunitárias, as escolas de dança, enfim, todo mundo precisa estar no cadastro da Secretaria de Cultura, que o pessoal da Cultura já colocou o link aqui para o cadastro. Precisa estar cadastrado e precisa ter o cadastro atualizado a partir do dia 1º de julho desse ano. A gente adequou o cadastro para atender a lei emergencial que vai chegar, tá bom? Outra coisa aqui, respondendo a Kátia. Kátia, hoje, foi ontem, é tão corrida a vida que eu não sei mais que dia que é hoje. Hoje já é dia de TBT, hoje é quinta já? Não, hoje é quarta. O secretário, né, o secretário especial da Cultura do governo federal fez uma fala dizendo que o presidente já tinha assinado a ordem para o início das transferências de recursos. E aí, hoje chegou até nós um e-mail, foi enviado ao prefeito, e nesse e-mail estava falando para que todos os prefeitos entrassem na plataforma Mais Brasil, que é a plataforma que o dinheiro vem do governo federal para o município, e já passem os seus cadastros e senhas, porque é por ali que o dinheiro vai entrar e a gente precisa ficar atento. Por quê? Porque quando o dinheiro chegar na cidade, o município tem 60 dias para dizer como usará. Então a gente vai ter que correr, né? Mas qual é a vantagem? Nós temos tudo pronto. A gente já tem cadastro na plataforma Mais Brasil. Eu também tenho acesso, fiz um treinamento na finanças, então consigo acompanhar na hora que o dinheiro chegar. A gente vai ter que fazer isso com calma, publicar os editais, e aí o dinheiro já está garantido na cidade, a gente faz os repasses do edital como está previsto, e a gente já tem conselho, a gente tem fundo, a gente tem a conta do Fundo Municipal de Cultura, Mogi tem o cadastro que é exigido pela lei. Então, a gente está redondo na cidade. Só que o que acontece? Para a gente repassar o dinheiro para as pessoas precisam estar dentro do cadastro. Quem estiver fora, está fora. Emergencial lá do governo do estado, se não estiver no cadastro, também está fora. A gente precisa se cadastrar e cadastrar as pessoas, tá bom? E depois, se eu tenho uma previsão das parcelas, aí não, porque a gente depende do dinheiro chegar na cidade, tem um trâmite burocrático interno que a prefeitura precisa fazer, suplementação de fichas, essas coisas. Publica-se o edital, porque para publicar o edital, o duro dessas reuniões que o Adamilton está participando, como ele já passou por isso tudo, não dá nem para eu mentir, velho. Que ele vai falar assim, opa, peraí, bicho, isso aí não é assim, não. Como ele já passou por tudo isso, ele pode confirmar se não é assim. Então, primeiro você tem que suplementar as fichas, pessoa física e pessoa jurídica. Depois que você tem dinheiro na conta, é que você pode falar assim, olha, vou pagar R$1 milhão para artistas da cidade, porque eu primeiro preciso dizer de onde vem o dinheiro. Então, não dá para seguir enquanto o dinheiro não entrar nos caixas da prefeitura. Mas eu também estou bastante confiante, eu acredito que o final de agosto, a gente tenha tudo isso resolvido para o pessoal começar a receber no final de setembro, por causa de todos os trâmites burocráticos que a gente precisa vencer. Então, ou seja, é emergencial, mas é burocrático, a gente vai ter que vencer isso. Por isso tem a Moviar, que vai contratar quase 200 artistas aí para um apoio por 3 meses, para a gente atravessar um pouquinho mais suave esse período aí. Eu posso pegar teu gancho? Que embora a minha fala seja bonita, né, o Adamilton falou que é bonita,
ela ainda está no campo da utopia, porque não tem regulamentação, né? A gente não tem esse lugar definido. É lógico que todo mundo quer que a maior parte das pessoas que mais precisam sejam beneficiadas. A gente já passou por mais de 300 fóruns, a gente entende a realidade da cidade num sentido muito particular, né, de escuta. E o que você falou é isso mesmo, a gente precisa que todo mundo esteja cadastrado. E a responsabilidade de todo mundo, mais do que explicar a lei, fazer com que as pessoas se cadastrem. Porque depois que a lei entrar com 60 dias, a gente vai fazer ampla divulgação. Só que se a pessoa não tiver cadastrada, ela não vai conseguir acessar. Então é responsabilidade de todo mundo que tem consciência ética, que tem consciência civil, que estimule outras pessoas a se cadastrarem. E nos cadastros oficiais, e principalmente no cadastro oficial da Secretaria de Cultura. Se tiver dificuldade, está aí o link no chat, por favor, ajude. A Kátia faz uma pergunta aqui com relação ao dinheiro, será que é comprovante de tudo que for gasto com esse dinheiro? Kátia, a prestação de contas é uma preocupação para mim, eu acho. Porque, às vezes, a coisa não vem com muita clareza e aí as coisas sempre sobram para o mais fraco, no caso, nós artistas. Mas a gente precisa pensar que é dinheiro público, então o dinheiro público merece todo cuidado e toda comprovação. Então, eu acho muito provável que tenha uma rotina de prestação de contas, enfim, que você deva, né, explicar onde você gastou, de que maneira você gastou. A Dani fez 2 encontros, né, com relação ao Profac, de prestação de contas, de como gastar, então eu acho que isso pode ser feito também, né, com esses editais da Lei Aldir Blanc, para que antes de você começar a gastar, você saiba como você deve gastar, de que maneira você presta contas, o que é válido para prestar contas, né? Então, a gente já sabe que, vamos fazer a fala da Dani aqui, se você tem um recibo, não faça, né? Se for só recibo, não faça, porque vai dar errado, né? Então, se tem que ter os dados direitinhos os seus, ou da sua empresa, ou da sua associação, né? Então, eu acredito que tudo isso vai vir com a regulamentação e venha também junto do edital já como que esse procedimento deve ser feito. Mas dinheiro público, todo cuidado, né? É super bem-vindo aí. Margarete, que diz aqui que está gostando da participação do Adamilton, a gente sempre ama o Adamilton, em todo lugar. Realmente é muito bom a gente ter a presença dele aqui. Que ela pretende comprar os materiais e produtos. É isso mesmo, Kátia. Então, provavelmente, né, às vezes tem a questão de ter 3 orçamentos do produto, então eu acho que toda essa explicação vai vir junto com o edital, com a regulamentação. Só um complemento aí da fala da Priscila, até para a gente encerrar, que deu 8 horas. Eu estou com na mão aqui, ó, não sei se dá para visualizar, é um documento chamado Análise da Contraproposta de Operacionalização do Ministério do Turismo para a Lei Aldir Blanc. E esse documento será apresentado amanhã na reunião de regulamentação no Ministério do Turismo, que é onde está a Secretaria Especial da Cultura. Às 5 horas da tarde vai ter uma reunião para algumas coisas que a gente tem questionado, algumas nós aceitamos e outras a gente está contrapondo e vendo se o Ministério aceita aquilo que a gente está solicitando. Uma das dúvidas é exatamente a prestação de contas. Por quê? Se a lei ela é emergencial, quer que o dinheiro chegue rapidamente na mão das pessoas e frua a cultura, não adianta pedir uma prestação de contas como pedem as legislações. Não adianta exigir do artista, do espaço cultural, seja ele privado ou não, que ele apresente todas as certidões, que ele está regular com o FGTS, o INSS, a Receita Federal, o município, o Estado. Se já é difícil o cara se manter regular em época boa, imagina agora em período de pandemia. Então, não dá para exigir a regularidade fiscal. E aí, Priscila, fazendo uma correção das minhas falas, né, porque eu fui falando que a única certidão que a empresa precisa comprovar, porque ela é constitucional, é a certidão a trabalhista, porque ela está prevista na Constituição. Isso, ela está prevista na Constituição Federal. E hoje eu tive uma reunião com a ADINC, que é a Associação de Dirigentes Municipais de Cultura, do qual eu sou presidente do Conselho Gestor, e nessa reunião chegou até mim que uma emenda constitucional, que é a 106,
isentou, inclusive, esta certidão para este período de pandemia. Ou seja, então as pessoas físicas e jurídicas, isso precisa vir da regulamentação. Não precisaria apresentar nenhuma certidão para que ela fosse beneficiada. Todas essas coisas, é o que a gente disse no começo, vai possibilitando que mais pessoas tenham acesso a isso. É isso que a gente espera que venha da regulamentação federal. Considerações finais, Priscila Nicoliche. Ai, que bom, né? É sempre bom de pensar, e Mogi tem trabalhado muito também nesse sentido de desburocratizar, né? Então, os projetos, né, os programas que a gente tem hoje já foram aperfeiçoados, né, da sua primeira versão, do seu lançamento. Então, né, eu acredito que realmente o que for possível fazer para desburocratizar vai ser um esforço de todo mundo. Bom, afinal, mais uma vez que o Conselho, né, falei isso já para o Matheus, está à disposição, né, para ajudar a sistematizar, para participar das reuniões. Então, o que couber a nós, assim, para sermos rápidos aí, para desempenhar a nossa função, a gente está muito à disposição para que isso aconteça. Então, a gente está neste espírito aí. Bom, agradecer a todo mundo, a presença de cada um, que é super importante, né? Então, a gente vai continuar conversando lá nas plataformas virtuais. Amanhã a gente tem um fórum mega importante, que é esse de territórios. Está todo mundo convidado a participar, né? Então, né, entender se você é um território ou não, ou conhece alguém. Então, é um fórum bem importante. Manda beijo para a Damilton, agradecer aí. E a gente se vê amanhã, Damilton, e a gente vai se vendo aí. Muito obrigada, gente. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela... Eu ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso. Pode falar, Matheus. Ô, Renan, você vai dar um spoiler mesmo, é isso? Libera seu microfone, Renan. Você clica na tela do celular aí vai aparecer o microfone e você destrava ele. Eu queria ter esse mesmo poder de derrubar as pessoas da reunião, mas pegar os microfones delas aí, mas eu não consigo, cara. Ó, ele não consegue. Mas só para vocês saberem, o Renan é um artista plástico da cidade, um tatuador excepcional, assim, é muito legal procurar o trabalho dele, que é o Eros Tattoo, e lá no fundo ele está fazendo um busto para a Pinacoteca do Chiang Dai-shen. Olha que bonito. Inclusive, ele está fazendo isso porque o prazo já estourou. Ele devia já ter entregue, então ele está mostrando que ele está trabalhando, entendeu? É prestação de contas. Prestação de contas. Gente, obrigado por esse encontro, maravilhosas ideias apresentadas. Obrigado mais uma vez a todos os conselheiros do Comu, que a presença é o da Damilton. Amanhã a gente tem esse fórum último dessa sessão de fóruns, vai completar 317 fóruns realizados. Amanhã a gente vai falar especificamente de espaços culturais. Então, vou esticar de novo aqui ao Deli, ao Chaer, a Ana Marbi, as pessoas que têm espaços culturais, ateliês, o Daniel, Escola de Arte. Por favor, participem amanhã também. É muito importante. Amanhã, mesmo horário, 18h10 a gente abre a sala, 18h30 começa e 20 horas termina. Então, um beijo grande. O Renan, espaço de tatuagem. É importante a tatuagem presente. Sim, também. Que ele dispare para fora da tatuagem. Perfeito. Muito obrigado. A gente se despede com um artista que a gente contratou, com um cachê muito bom, já até para fomentar essa parte do dinheiro chegando na cultura com vocês. Michael Mason, Bezerra da Curva. É preciso amor para poder pulsar, preciso paz para poder sorrir, e é preciso chuva. Sinto que seguir a vida seja simplesmente compreender a marcha Tá ruim, e tocando em frente. Eu vou trocar ele agora para você.
Para você, Ana. Vê se melhorou. Velho boiadeiro, levando a boiada do morro, pela longa estrada eu sou. Errei tudo, ó. A estrada vou. Conhecer as manhãs e as manhãs, no sabor das massas e das maçãs, que é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder fluir, e é preciso chuva para florir. Todo mundo chora, um dia a gente chega, outro vai embora. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu sou, e a estrada vou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs, que é preciso amor para poder pulsar, preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, eu já chorei demais. Ana Marbi, um beijo.